Que a graça e a paz de nosso muito bondoso Deus, Criador dos céus e da terra, do mar, de tudo que neles há, esteja com você. E o do Senhor Jesus Cristo, nosso bendito Salvador. Nós estamos aqui nesse momento para trazer a vocês a palavra de Deus, palavra viva do Deus vivo. O Senhor Jesus disse que a palavra, o mandamento é vida, é a vida eterna. O mandamento é vida eterna. Então, eu gostaria de que você, nesse momento, se tivesse uma Bíblia, acompanhasse ou ouvisse com atenção apenas um versículo da palavra de Deus, que se encontra em Efésios capítulo 2, versículo 5, que estarei lendo a partir de agora. A santa e bendita, inerrante, infalível, autoritativa palavra de Deus. Diz assim a palavra do nosso Deus. Efésios capítulo 2, versículo 5. E estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Eu gostaria de trazer para você o seguinte tema: salvos pela graça, um ato do Deus soberano. Salvos pela graça, um ato do Deus soberano. Paulo em Efésios diz que o estado espiritual deles, da igreja, era de morto em delitos e pecado. O homem sem Cristo está morto em delitos e pecados. O apóstolo Paulo fala que, estando nós mortos em delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Ora, uma coisa que está morta precisa tornar a viver, tornar a viver. E por que está aqui isto registrado? Está aqui isso registrado porque o ensino da palavra de Deus, lá em Gênesis capítulo 3, é onde o capítulo descreve a queda do homem. Toda a raça humana estava sendo representada por Adão e Eva. Então, Adão e Eva foram os nossos pais federativos, aquele que nos representou no jardim do Éden. Deus havia feito um pacto com o homem chamado Pacto das Obras. Pacto esse que estava relacionado à obediência com a qual Deus estava requerendo do homem. Mas o homem não cumpre o acordo com Deus e vem a comer do fruto proibido, e assim a raça humana cai em Adão, trazendo consequências drásticas à humanidade. A terra foi amaldiçoada por conta de Adão, diz Deus na sua palavra. E aí, por decorrência desse pecado, o homem se torna morto. Morto em 3 aspectos. Ele se torna morto espiritualmente, significando que ele agora está separado de Deus. E por essa razão Deus colocou 2 querubins com espada de fogo na porta do jardim do Éden e expulsou o homem do jardim do Éden. Expulsou o homem da sua presença do jardim do Éden. E aí colocou 2 querubins para que o homem não pudesse ter acesso à árvore da vida e pudesse comer e tornar a viver novamente em pecado, sem mesmo ter confessado seus pecados a Deus. Mas é certo que a graça e a misericórdia de Deus é manifestada quando Jesus é anunciado em Gênesis 3, versículo 15, onde o Senhor diz que da mulher nasceria o descendente que pisaria a cabeça da serpente. E esse descendente se chama Cristo, que é anunciado aqui em Efésios capítulo 5, e ele nos deu vida juntamente com Cristo. Presta atenção uma coisa aqui, só existe vida através de Cristo. Nenhum ato de bondade humana, nenhuma caridade humana, por melhor que seja, pode melhorar a condição espiritual do homem
diante de Deus. Então o homem, por conta do pecado, está morto. Morto quer dizer separado da comunhão do seu Criador. Segundo, o pecado trouxe a morte física. Por conta do pecado, o homem morre por conta do pecado. E a terceira consequência do pecado, a condenação eterna, a morte eterna passou a existir por conta do pecado. E por isso que Deus, sendo muito rico em misericórdia, quis, no beneplácito de sua vontade, enviar o seu Filho bendito ao mundo, o Senhor Jesus Cristo. E por isso que o apóstolo Paulo diz aqui de maneira enfática e glorificando a Deus pela sua rica misericórdia para conosco, para com o homem. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Ora, você possivelmente precise desta vida que só está em Cristo. Nenhum ato de bondade. Cornélio, no capítulo 10 de Atos, ele faz aquelas suas benesses às pessoas, ele esmolava, né? Dava esmola. Cornélio jejuava durante a semana. Cornélio orava de contínuo a Deus. E o Senhor disse: Cornélio, as tuas esmolas e as tuas orações têm subido à memória de Deus. Mas aí Deus fala para Cornélio: manda chamar Pedro que está em Jope, e ele te dará palavras de vida eterna. Então, por que Cornélio precisava ouvir o evangelho? Porque ele estava morto em delitos e pecados, ainda que fizesse obra de caridade, de ajudar pessoas. Então, moralidade não salva ninguém. Quem salva é Cristo. Por isso que Paulo fala que Deus dá a vida juntamente com Cristo. Então, pela graça sois salvos. O homem é salvo pela graça, não vem das obras para que ninguém se glorie, né? Então, o homem em Cristo tem esta oportunidade dada por Deus. Deus é rico em misericórdia. Deus se moveu de íntima compaixão para com um povo escolhido, o homem, né? E Cristo vem, morre pelos nossos pecados. Então, salvos pela graça, um ato do Deus soberano. Então, salvos pela graça, um ato do Deus soberano. Eu queria ilustrar o estado espiritual do homem da seguinte maneira. Imagine um homem todo lameado de lama, todo sujo de lama, e é dado a ordem para ele pegar uma folha branca. Uma folha branca, você conhece uma folha branca, né? Uma folha branca é uma folha branca, um papel ofício, um A4, um sulfite. Oferece para ele e diga: você tem que pegar essa folha sem você melar nela, sem você sujar ela. Ora, isso é impossível. Qualquer ato que ele faça, qualquer artimanha que ele faça, qualquer malabarismo que ele possa fazer, ele não pegar essa folha sem melá-la, sem contaminá-la. Assim é toda a obra do homem sem Cristo. Toda a obra do homem sem Cristo, por melhor que seja para Deus, é como o trapo da imundícia. Então, toda obra que o homem faz sem Cristo, sem a cobertura do sangue de Cristo, está diante de Deus contaminada pelo pecado, pela lama do pecado. E você tem por Deus esta graça de receber a justificação de seus pecados, a justificação, a santificação, o perdão dos pecados. E Paulo diz: juntamente com Cristo. Somente com Cristo o homem é salvo pela graça somente, independente das obras da lei. Então fica aqui, você é salvo pela graça de Deus quando você crê em Jesus, quando você crê em Cristo de todo o coração, se entregar para Ele, Deus lhe considera, lhe confere poder para se tornar filho de Deus ou uma filha de Deus. Que você possa guardar no coração essa palavra,
que você é salvo somente pela graça de Deus e que você tem que descansar somente na graça de Deus. Não, nenhuma obra pode salvar o homem, a não ser a obra meritória de Cristo. Salvos pela graça, um ato do Deus soberano. Soteriologia, a doutrina da salvação em Cristo Jesus, somente em Deus. Que Deus, por sua graça, lhe abençoe e que você entregue a sua vida para Jesus enquanto há tempo. Hoje é o dia aceitável. Quando ouvir a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Entregue-se para Deus. Busque a Deus enquanto você está vivo, enquanto Ele, pela sua misericórdia, está lhe dando condição de você ouvir essa palavra, ouvir o Evangelho e você poder ser salvo através de Jesus. Porque Deus é rico em misericórdia e por conta do seu muito amor com quem nos amou, enviou Jesus para o mundo, ao mundo, para buscar e salvar o que se havia perdido. Que você seja salvo por Cristo, somente por Cristo. Creia nele, ele é o fim da lei. Ele cumpriu a lei perfeitamente, Jesus. Somente em Cristo o homem tem vida eterna. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.